Seja muito bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Meu nome é Rodrigo Baião, filmmaker, e seja bem-vindo a mais um vlog. Hoje a gente tá fazendo algumas... Quase que eu caí. Hoje a gente tá fazendo algumas mudanças aqui no escritório pra modificar um pouco, né? A gente quis mudar um pouquinho a posição das coisas e pra dar uma variada. Então a gente vai estar fazendo isso hoje e eu quero falar como que você faz para se filmar sozinho. Vou te dar algumas dicas no vídeo de hoje, já que esta câmera que eu uso para gravar meus vídeos, a Sony A6500, não tem o flip, então eu não consigo me ver, não consigo ver o que eu estou gravando. E por isso, com o tempo, já que eu tenho ela há alguns anos, eu desenvolvi algumas técnicas. E eu vou te falar sobre isso hoje. Tá de pé, caminhão. Isso é coisa maravilhosa, ó, cheio de biscoito, snacks, biscoito, biscoito, biscoito. Bolacha ou biscoito? Fica o questionamento. Pra mim, biscoito. Eu quero muito fazer uma organização de cabos ali na minha mesa pra eu poder deixar o mais clean possível e sem nada, né? Que a gente olhe assim e não tenha muitos cabos. Só que eu tô numa dificuldade absurda de pensar nisso, eu não consigo pensar nisso. Então se você tiver alguma ideia ou alguém que fez algo parecido, deixa aqui nos comentários pra eu poder ver e me inspirar, porque eu já tô pensando e não consigo chegar num resultado tão interessante nesse momento. Acabei de perceber que eu cometi um erro grave. Gravíssimo, se você parar pra analisar o que foi. Eu acabei de gravar, vamos lá, vamos contextualizar vocês. Eu acabei de gravar o vídeo que foi ao ar antes de ontem, né? Segunda-feira, isso, segunda-feira, do desafio do Casal Hack. E, de fato, foi um desafio, mas eu já falo sobre isso. E eu botei esse microfone aqui pra captar o áudio de uma forma melhor. E esse microfone é de pilha, como eu fiz o vídeo no domingo falando sobre ele. E eu esqueci a pilha ligada, já tem bastante tempo e a pilha ficou ligada. Então, se o áudio acabar no meio do vídeo, foi isso. Essa é uma das formas que eu utilizo para poder me gravar sozinho, utilizando a nossa queridíssima mão. Colocar a mão na frente assim e aí você consegue fotometrar e ver a qualidade e a quantidade de luz que está entrando. Por exemplo, volta e meia, às vezes eu ainda cometo o erro aqui no vlog de uma imagem ou outra ficar estourada. Justamente por isso, porque eu tô me gravando sozinho, é um vlog, eu não tenho uma tela de referência, meu monitor não vira para o lado e com isso acontece que algumas imagens ficam estouradas. Eu sempre tento utilizar a minha mão como referência ou me gravar. Gravei na mão, aí eu vou e gravo a imagem, vejo se está certo e depois eu gravo a imagem de fato que eu queria gravar. E sobre o desafio, foi de fato um desafio, porque eu tinha 1 minuto para contar a história, né, de como é difícil falar com a câmera. E eu comentei exatamente sobre isso daqui que eu estou fazendo, vlog. Eu tenho muita dificuldade ainda de gravar vlog, por isso que eu quis fazer algo numa pegada mais dinâmica, não simplesmente falando com a câmera. Eu pensei, eu consigo falar com a câmera quando eu estou parado, mas eu tenho muita dificuldade em duas coisas na hora de produzir o meu conteúdo: a história e vlog. Então, eu tentei fazer algo mais dinâmico e contar uma história em 1 minuto. E essa foi a minha grande dificuldade, contar uma história em 1 minuto. Então, eu quis pegar algo mais dinâmico no início justamente para prender a atenção e depois eu falar sobre a minha dificuldade. Eu gosto de sempre não falar somente a dificuldade, sim como eu passei por essa dificuldade ou como eu tô fazendo para passar essa dificuldade, não simplesmente somente o problema. Então foi essa a minha ideia, falar como eu melhorei nesse aspecto de falar com a câmera e de como eu ainda tenho dificuldade na hora de fazer vlog. Como você pode perceber, aqui no canal tem bastante vlog. Por quê? Porque eu sei que eu tenho essa dificuldade do vlog, então eu tento sempre gravar mais vlog para perder essa vergonha. Eu ainda tenho muita vergonha quando eu estou na rua gravando. Porque quando eu tô falando alguma coisa na rua e alguém passa, eu simplesmente travo, esqueço o que eu tô falando e começo a gaguejar. E quando eu tô num ambiente assim, sozinho ou com mais alguém ou coisa do tipo, que eu me sinto confortável, eu consigo gravar muito melhor. Mas vamos lá. Aqui temos mais uma dica, nosso queridíssimo tripé. Quando você vai se gravar sozinho, muitas das vezes você precisa fazer uma imagem de B-roll. Você precisa aparecer e precisa contar a sua história gravando. O que você vai fazer? Coloca o tripé. Você coloca o tripé aonde você quer e você grava a sua imagem.
Ué, Rodrigo, mas como que o tripé eu consigo ter uma imagem e contar uma história, algo mais divertido, não só uma imagem estática? Edição. Quando a sua imagem está parada e você quer dar um dinamismo para ela, o que eu costumo fazer muitas das vezes? Muitas das vezes, quando eu não vou colocar a imagem em slow motion, eu gravo os vídeos em 4K, porque eu consigo ter mais pixels para poder compor aquela imagem, ter uma qualidade melhor, e aí eu utilizo de técnica de edição para poder mexer a minha imagem. Eu faço um upscale, porque 4K eu consigo fazer isso, e aí eu mexo na edição tanto para um lado, como eu faço um zoom out, para poder fazer essa dinamicidade, dinamismo, vamos falar assim, essa é a palavra certa, dar esse dinamismo na imagem mesmo com a câmera parada. Mas Rodrigo, e quando eu quero fazer uma imagem que nem essa que você está fazendo no momento, gravando ou coisa do tipo, para compor? Muito simples, você vai fazer a técnica da mãozinha. Olhou, viu como é que faz, puxou a câmera e começou a gravar. Ah, tá estourado. Pausa o que você está fazendo, dá uma de ator e volta na imagem e faz de novo, como se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo isso. Truques. Utilize desses truques. Uma outra tática bem legal é você utilizar desses ângulos inusitados que as pessoas não esperam e você simplesmente fazer a sua imagem deles. Mas lembrando, antes de eu chegar nessa imagem, eu fiz a técnica de ver se a luz estava certa. Pausa para os novos imãs de geladeira que a gente tem. Esse é muito bom, muito bom. Isso aqui é cringe. E esse é muito verdade. Isso é muito verdade. Precisava de $1 bilhão. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado e que você consiga gravar os seus vídeos agora utilizando essas técnicas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, que é muito importante pra mim. Não esquece de comentar o que você achou e qual foi a sua dica preferida. Se tem alguma outra que você já utilize, fala pra gente também, porque vai que eu não conheço e vai me ajudar bastante. Eu acho que eu vejo vocês no vídeo de domingo e seria muito legal se você fosse ver o vídeo do desafio do Castle Hack que eu falei, tá bom? Então, até lá, valeu, falou e tchau!